Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês que estão assistindo a este vídeo. Eu sou o professor José Maria, ok? Nós daremos aí seguimento ao nosso curso de português em videoaulas, curso este de português, ok, em videoaulas, que vai se agregar, tá certo? Vai ser agregado, ok, aos nossos PDFs, né? Os nossos PDFs estão aí, as aulas demonstrativas disponibilizadas. Dê uma olhada nas aulas demonstrativas, né? Para que você tenha uma noção aí do que o curso, né, tem a oferecer para você em termos de preparação. E esses vídeos, moçada, a ideia é que você case o PDF com a videoaula. Esse casamento ele é perfeito, esse casamento aí ele vai dar para você uma robustez na preparação muito boa, tá bom? Então é essa a ideia, a filosofia nossa. Galerinha, olha só, o assunto que eu trouxe, você está vendo aí na tela, né? O assunto que eu trouxe aqui para ser debatido hoje, esse é um vídeo mais curto, né, em relação a outros. É o assunto de interpretação de textos. Óbvio, ninguém vai, com um vídeo, aprender a interpretar textos, né? Sendo muito franco, muito realista com vocês, né? Vou assistir a este vídeo vai ser um vídeo salvador, né, que vai abrir minha mente e vai me tornar apto a resolver qualquer questão de interpretação de texto. Não, não é verdade, tá? Interpretar é uma habilidade, galera. Eu falo isso na aula relativa à interpretação de texto. É uma habilidade. O que é uma habilidade? Vamos pensar um pouco. A habilidade é algo que você adquire. É algo que você adquire com o treino, tá certo? Com o treino. Perfeito? Então eu faço geralmente uma analogia que eu acho que ilustra bem isso. Vamos pensar assim, cobrar faltas, né? Professor, um livro bom, eu queria um livro bom, eu queria uma indicação de curso bacana para que a gente aprenda a cobrar faltas, né? Que nem o Ronaldinho Gaúcho, tá certo? Que nem, enfim, quem é um bom cobrador de falta aí? Me foge a memória agora, tá bom? Cara, eu até posso, sei lá, procurar esse livro, eu até posso achar alguns vídeos na internet, eu até posso num quadro branco tentar te ensinar as técnicas, né, para cobrar falta. Mas não tem jeito, vai ter uma hora que você vai ter que pegar a bola, pôr lá na marca e começar a treinar. O primeiro chute vai longe da meta, alguns chutes nem da barreira vão passar, tá certo? Até que de tanto treinar você vai começando a calibrar, ok, a força do seu pé, o direcionamento da bola, tá certo? O efeito que você quer dar. E aí você começa a acertar os primeiros chutes a gol. Você talvez demore ainda a fazer os primeiros gols, mas começa aí na direção correta. A partir do momento que você vai treinando, tá certo? Você vai aprimorando sua técnica, aí você vai ficando craque nesse negócio, né? Então é treino, cara, é treino. Não tem jeito, precisa treinar. Tá, agora, claro, então não existe teoria, professor, então me solta aí que eu me viro. Não, também não é assim. Beleza? A gente precisa ter algumas percepções quando a gente vai abordar um texto, tá bom? Algumas percepções elas são necessárias, principalmente textos focados aí em provas de concurso, certo? É claro, a gente fica ali muitas vezes sujeito a algumas margens de subjetividade, isso aí acomete todo e qualquer ser humano, tudo bem? Existem questões muitas vezes passíveis de uma dupla interpretação, mas no geral, quando a questão é bem formulada, ela vai direcionar você a uma interpretação única, tudo bem? Falei muito, né, fazendo aqui essa breve introdução. No nosso material, moçada, temos
esse esqueminha, né? Eu sempre faço uso desses esqueminhas nos meus resumos, né? O resumo direcionado é assim que eu chamo, né? A parte final que eu ponho no meu PDF, tá certo? Sintetizando aquilo que a gente viu. Então, na verdade, o que você tem aqui, ó? Como interpretar textos? Eu tento responder essa pergunta. Eu olho para um texto e a primeira coisa que eu tenho que identificar nele é o tema principal, tá certo? Em outras palavras, do que trata esse texto? Do que trata esse texto? Eu preciso ser capaz de identificar, certo? De identificar o assunto, né? Tratado, o texto. Outra coisa, qual o objetivo principal? Qual o objetivo principal do texto? Tá certo? O objetivo principal, a gente traduz isso com um verbo. Vamos supor, deixa eu escrever aqui, deixa-me escrever aqui, né? O objetivo principal desse texto, vamos supor, é informar. É um texto basicamente informativo. O que que é? Né? O objetivo principal desse texto é explicar algum fenômeno, explicar o funcionamento de algum processo. O objetivo desse texto é convencer, é defender um ponto de vista. O objetivo desse texto é instruir. Né? Instruir é o quê? Orientar, né? Orientar o leitor a adotar algum tipo de comportamento, perfeito? Então você vai perceber que muitas questões trazem esse enunciado. O objetivo principal do texto, faça um teste, ó. Vocês aí que estão estudando pela banca FCC, ok? Baixa algumas provas aí da FCC aleatoriamente. Aí você digita lá, ó, vai um PDF, você digita lá, objetivo principal, você vai achar enunciados. Qual o objetivo principal do texto? Qual o principal objetivo do texto? Qual a mensagem principal do texto? CESP também é a mesma coisa, o propósito comunicativo do texto. Tudo se remete ao objetivo principal. Informações explícitas e implícitas, eu vou detalhar isso um pouco melhor com vocês, ok? É aqui, ó, é aqui que a gente reserva espaço para as chamadas inferências. Inferências. Vou falar disso aqui um pouco mais a fundo com vocês. Converter a linguagem conotativa em denotativa, nem sempre o texto diz, nem sempre a gente pode levar tudo ao pé da letra, né? No texto. Muitas vezes ele fala de forma figurada. Nós precisamos traduzir esse figurado para o denotativo muitas vezes. Vamos fazer todo o apanhado desses recursos aí. Identificar os recursos e as estratégias empregados no texto. Acerta, esse texto usou o quê? Usou a repetição, usou o tom apelativo, sensacionalista, enfim. Tentar parafrasear. O que é parafrasear? Parafrasear, paráfrase, né? É uma cópia com outras palavras. Você vai dizer o que foi dito, tá certo? Só que com outras palavras, com as suas palavras. Assim, quando é que eu sei que eu entendi a leitura de um texto? Quando eu, ao final da leitura, consigo com as minhas próprias palavras, ok? Com as minhas próprias palavras, explicar para alguém o que eu li. Tá? Você fazer isso, cara, sem sombra de dúvida é algo, enfim, diferencial, tá? Diferencial mesmo. E por último, ó, cuidado aqui, cuidado com essa figurinha aqui, ó, os distratores. A gente vai ver tudo isso na prática, galera. O que são os distratores? Os distratores, lembra o que é essa palavra? Distração. Distração. São, vamos lá, pequenas presenças ou pequenas ausências. Quando eu falo pequenas, porque são discretas, né? Tem lá a presença de uma determinada palavrinha, tá certo? Ou então a ausência de uma determinada palavrinha ou expressão, né, bem sutil, né, essa inserção ou essa ausência, quase não é perceptível, perfeito? E a presença ou a ausência dessa palavrinha-chave, dessa expressão-chave, torna aquele item falso. Tá? Você não percebe a presença ou a ausência, então você lê o item achando que ele está verdadeiro, quando na verdade aquele acréscimo ou aquele decréscimo torna o item falso. Isso aí, as bancas trabalham demais isso, demais isso. Quer ver? Eu provo para você. Você já deve ter tido a seguinte impressão. Professor, questões de interpretação, como é que funciona? Vamos supor um cenário ABCDE. Eu sempre fico em dúvida entre duas. E professor, eu sou azarado, eu sempre entre duas marco, aqui não é a resposta, aqui está errado. É impressionante, professor. Tá? Então todo mundo já deve ter tido essa impressão, né? Ao resolver uma questão de interpretação de texto. Você fica ali entre duas e na hora da escolha bate lá o azar, né? O cara tenta achar, enfim, culpados aí e ele marca a errada, cara. Cara, isso aí é super normal. Aliás, é tudo intencional. O crime aí é premeditado.
O crime como assim, professor? O cara que vai elaborar a sua questão de interpretação de texto, ele vai tentar amarrar as opções de forma que ao final você tem aí duas opções. Duas opções, você vai fazendo os filtros, você vai ficar lá dividido entre duas alternativas, ok? Isso aí, ele está fazendo isso de forma proposital. E aí, numa dessas alternativas, você tem ali a presença de um distrator, às vezes imperceptível, muito sutil, ok? Que torna aquele item falso. O pessoal muitas vezes fala assim, essa daqui é mais correta, eu estou marcando essa porque é a mais correta. Não tem a mais correta, tem a correta e tem as demais que são falsas. Agora que está quase correta, eu até entendo quando o pessoal fala isso, quando ela está quase correta, ela não está correta por causa de um detalhe. E esses detalhes são os distratores, que a gente vai ver aqui na prática, tá? A gente vai ver aqui na prática, tudo bem? Vamos lá, ó. Então você tem aí esse resumão, e agora eu vou partir para alguns exemplos, né? A gente precisa partir para exemplos aí, não tem o que fazer, ó. Eu trouxe aqui esse texto bem basicão, bem legal esse texto, inclusive, texto curtinho. E aí eu queria que você tivesse atenção no seguinte, ó, tamanho não é documento. Às vezes você tem um texto enorme com questões relativas à interpretação bem fáceis, tá certo? Você às vezes tem um texto bem curtinho com questões relativas à interpretação bem difíceis, bem elaboradas, tá? Esse daqui, vamos lá, talvez um meio termo aqui, nem muito ao céu, nem muito ao mar, tá certo? Nem 8, nem 800. Vamos dar uma lida. Vamos dar uma lida, texto bem leve, bem bacaninha de ler, leitura sai aqui bem fluente, ó. Olha aí o título, cara, A Alienação. O título aí, o título do texto, ele costuma, né, dar um direcionamento aí para o conteúdo, né? Tudo bem. Me ajuda aqui na leitura, ó. Em meus anos moços, quando eu era moço, né, fui caixa de banco, ó, fui caixa de banco. Beleza. Recordo entre os clientes um fabricante de camisas, ó, um fabricante de camisas, perfeito. O gerente do banco renovava suas promissórias só por piedade, tá certo? Suas promissórias, nas notas promissórias, ele tinha alguns empréstimos com o banco, e o gerente, pobre coitado, ele renovava essas notas promissórias por piedade, por pena, né? Tinha pena do pobre coitado, do fabricante de camisas, né? O pobre camiseiro, né, fabricante de camisas, vivia em perpétua sossobra. Aí às vezes o pessoal trava porque desconhece algum significado de palavra presente no texto. Entenda, calma. É normal que apareçam palavras dentro do texto que não são do nosso conhecimento. Você não vai ficar travado por causa disso. Toda vez que acontecer isso, você vai travar a sua leitura. Não faça isso. Tá? Não faça isso. Entenda. Sossobra, aqui nesse contexto, rapaz, tá significando o quê? Sossobra. Será que esse camiseiro ele vivia, sabe, ele vivia no bem bom, ele vivia folgado, ele vivia fazendo viagens internacionais, curtindo a vida? Não, cara. Você está vendo aqui o contexto. Ele vivia em perpétua sossobra. Cara, ele era pobre, ele não tinha onde cair morto, coitado dele. O gerente renovava as notas promissórias do coitado, mas por piedade. Coitado dele. Ó, suas camisas não eram ruins. O problema é que ninguém as comprava. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Aí certa noite o camiseiro, ó, foi visitado por um anjo. Por um anjo, professor, que maluquice é essa? O texto estava até bom, agora virou viagem. Não, calma. Ao amanhecer, quando despertou, depois dessa visita aí do anjo, o camiseiro estava iluminado. Levantou-se de um salto. Levantou-se de uma vez, ó. A primeira coisa que fez, olha o que ele fez aqui. A primeira coisa que fez foi trocar o nome de sua empresa, que passou a se chamar Uruguai Sociedade Anônima. Ó, Uruguai Sociedade Anônima. Beleza? Olha aqui, ó, patriótico nome, dando a entender, né, que o camiseiro aí é uruguaio, né? Tá certo? Patriótico nome cuja sigla é Uruguai Sociedade Anônima. Não é verdade? USA. O SA lembra o quê, né? A segunda coisa que fez, ele trocou o nome da empresa para Uruguai Sociedade Anônima. A segunda coisa que fez foi pregar nos colarinhos de suas camisas uma etiqueta que dizia, e não mentia, ok, made in USA. Fabricado na Uruguai Sociedade Anônima. Made in USA, né? Tá certo? Rapaz, a terceira coisa que fez foi vender camisas feito louco. E a quarta coisa que fez foi pagar o que devia e ganhar muito dinheiro.
Olha aí, cara, olha aí o que aconteceu, história maluca, né? O pobre coitado do camiseiro, as camisas dele eram boas, eram bacanas, só que não vendia nada, não vendia nada. Aí veio esse anjo, rapaz, muda o nome da empresa, Uruguai Sociedade Anônima, e prega no colarinho Made in USA. Olha aí o que aconteceu, né? Olha aí o que aconteceu. Ele começou a vender, meu amigo, ele começou a vender, tá certo, feito doido. Ele começou a vender feito doido. Aí veja só, o que eu pergunto aqui, ó? Podemos inferir, esse verbo faz parte da nossa vida. Esse verbo a partir de hoje vai fazer parte da nossa vida. Professor, diga aí para mim, pelo amor de Deus, o que significa inferir. Queridos, inferir é deduzir, ok? A partir, ó, de implícitos. É deduzir a partir de implícitos. Vamos esclarecer isso aqui, ó. Às vezes o aluno diz assim, professor, mas essa informação não apareceu desse jeito no texto, e não vai aparecer exatamente do mesmo jeito no texto, não. O que está lá na opção não vai ser exatamente o que está lá no texto com todas as palavrinhas, não, entenda. O que vai aparecer na opção é uma dedução a partir do que está lá exposto no texto. Você vai deduzir a partir das informações que estão lá implícitas e não explícitas. Tudo bem? Vamos aqui comigo, ó. Podemos inferir que o objetivo principal da crônica acima, né, ó, o objetivo principal da crônica acima, perfeito? Então, mais uma vez, ó, aquilo que nós falamos, né, ó, objetivo principal, isso aparece demais. Aí, vê só, olha as opções aqui, galera. Olha as opções, presta atenção, não seja afoito. Vamos comparar as opções. Letra A, o objetivo principal desse texto é criticar o comportamento de uma minoria da sociedade que se seduz facilmente pela cultura americana. O cara lê depressa, é verdade, professor, ele está metendo o pau nesse pessoal que, vamos lá, fica ali vidrado com coisas que são ali dos Estados Unidos, não, é importado, é bacana, então é legal. Ele tá criticando esse pessoal. Vamos marcar, professor, vamos marcar a letra A, bora. Não, moçada, sabe por quê? Lembra que eu te falei do distrator? Lembra do que eu te falei do distrator? Ó? Querido, esse comportamento aí, segundo o texto, né, pelo que a gente leu, ele é de uma minoria da sociedade? O que você acha? Vamos aqui, vou ler de novo o item. Criticar o comportamento de uma minoria da sociedade que se seduz facilmente pela cultura americana. Cara, não é uma minoria não. Porque veja, olha só, no que o camiseiro estampou nos colarinhos Made in USA, rapaz, ele passou a vender camisa feito doido, ele pagou o que devia e ficou rico. Ou seja, grande parte das pessoas, né, que passaram a comprar suas camisas, elas passaram a comprar suas camisas por causa do que? Do Made in USA. Perfeito? Não é uma minoria não, esse comportamento aí, ele faz parte de uma maioria. Um padrão aqui da maioria da sociedade. Tá certo? Então, olha só, o distrator, opa, voltando aqui, o distrator que nós temos aqui, ó, minoria, a letra A, portanto, ela se torna o quê? Ela se torna falsa. Então, olha aqui o conceito do distrator visto na prática, ó. O que é o distrator? Esse pequeno acréscimo ou decréscimo, tá certo? Que torna o item falso. A gente precisa tomar muito cuidado com isso aí. Ó, vamos dar uma analisada nas outras opções. Olha a letra B, ironizar. O que é ironizar? Esse verbo aparece muito, né? Ironizar, rapaz, é o seguinte. Fazer pouco caso. Né? Então é não levar a sério o que está escrito, fazer pouco caso, desmerecer. Isso é ironizar. Tá bom? A ironia é dizer uma coisa para significar outra. Tá certo? Então você está muitas vezes elogiando, mas na verdade você está criticando, você está falando que a pessoa é bonita quando na verdade ela não está bonita, enfim. Ironizar é isso, é fazer pouco caso, nesse contexto aqui, tá certo? É não levar a sério. Ó. Ele está aqui ironizando o comportamento da sociedade muito suscetível
a modismos. Rapaz, eu vou deixar a letra B aí engatilhada. Ele está fazendo pouco caso da sociedade, né? O bando de besta, né? Ele está dizendo aí, a sociedade é um bando de besta, tá bom? Porque o pessoal compra muitas vezes induzido o quê? Pela marca. É isso que ele está querendo dizer aí. Vamos ver o resto. Vamos ver o resto das opções. A letra B, por enquanto, está engatilhada. Olha a letra C. Elogiar a criatividade do pequeno empreendedor que consegue, com muito esforço, ser bem sucedido em seus negócios. Olha, de fato, esse camiseiro aí foi muito criativo, correto? Foi muito criativo. Tá bom? Ele conseguiu aí ter essa luz, essa sacada, né? Agora, vamos lá. Eu quero, ó, volta aqui no item, eu quero o objetivo principal. Eu quero o objetivo principal. A minha pergunta é, a mensagem principal que fica desse texto é, cara, a galera é muito tola, né? Porque toda hora, vamos lá, tá influenciado ali pelas modinhas, né? Ô galera tola, cara, pelo amor de Deus, ô sociedade besta. Ou a mensagem principal é, ô empresário inteligente esse daí, que cara inteligente. Qual é a mensagem principal? Ou gente tola, ou gente besta, que fica comprando as coisas influenciado ali pelos modismos, ou a mensagem principal é, rapaz, que camiseira inteligente esse daí. A mensagem principal, obviamente, é que sociedade tola, que sociedade besta, que é induzida por modismos, né? Então, vê só, a letra C, ela tá ali no texto explicitada, mas não é o objetivo principal dela. Olha a letra D, criticar marcas que de forma mentirosa estampam Made in USA em suas grifes. Ele não mentiu não, calma aí, ele não mentiu não. Ele não mentiu não, certo? Ao pé da letra, Made in USA, fabricado no Uruguai, Sociedade Anônima. Ele não mentiu. A letra E, promover o empreendimento USA, Uruguai Sociedade Anônima, como exemplo de criatividade e sucesso nos negócios. Não é, né, cara? O principal objetivo aí está na crítica à sociedade, né? A mensagem principal que fica é, ô povo besta, que muitas vezes consome não pela qualidade, e sim pela marca. Ah lá, a camisa do cara era boa, rapaz. Não vendia nada, aí foi só ele pôr aqui uma estampazinha legal, bacana, Made in USA, e começou a vender feito louco, tá certo? Então olha aí, ó, inferência, objetivo principal e o distrator para pegar a gente, né? Tomar cuidado com isso aí. Legal, moçada, vamos que vamos. Ó, outro exemplo, interpretação não tem jeito, ó, precisa entrar a fundo nos textos, precisa realmente praticar a leitura, ok? Passe hoje, ó, a ler tudo, cara. A gente aprende muito com esses textos de prova, tá? Com esses textos de prova. É importante você adquirir aí esse hábito de leitura, tá bom? Você que já estuda, você vai ter que ler bastante, tá certo? Você vai desenvolver isso naturalmente. Olha só, mudando aqui o tipo de texto. Um texto agora um pouco mais técnico, mais carregado, com muitas informações, né? Vamos lá. A história da clorpromazina, certo? Esse nome aqui, ó. Clorpromazina, comercializada como, ai meu Deus, Ampliquitil no Brasil, medicamento aí, né? E de outras drogas psiquiátricas, incluindo lítio e várias gerações de antidepressivos, é contada de forma apaixonante por Lauren Slater em Blue Dreams, Sonhos Azuis, tá certo? Slater parte de um ponto de vista privilegiado, Aí na sequência aqui, ó, ele faz uma explicação, né? Por que o ponto de vista dela é privilegiado? Vamos ver. Opa, vermelho não, né, Zé? Vermelho não. Vamos aqui, vamos pôr um laranjinha, um verdinho, ponto de vista privilegiado. Além de escritora, ela é psicóloga e paciente psiquiátrica, certo? Sofre de transtorno bipolar e diz estar convicta de que foi apenas uso maciço de combinações variadas de antidepressivos e lítio que a manteve por mais de 3 décadas longe das internações que precisou na juventude. Por que o ponto de vista dela é privilegiado? Porque, rapaz, ela escreve sobre o assunto, ela é psicóloga e, ao mesmo tempo, ela sofre do mal. Ela é uma paciente psiquiátrica, sofre de transtorno bipolar, tá bom? E ela defende uma tese de que foi essa combinação variada de antidepressivos e lítio que a manteve por mais de 3 décadas aí, né? Longe de internações que ela, enfim, teve que sofrer quando era jovem. Beleza?
Ela é uma fã desses fármacos, desses medicamentos, mas nem por isso deixa de exercer o espírito crítico em relação aos laboratórios. O fato de as drogas funcionarem não significa que seja pelas razões alegadas pela indústria. O modelo da depressão como um desbalanço químico marcado por baixos níveis de serotonina, por exemplo, é mais furado que um queijo suíço. Então assim, vamos lá, ela defende o uso das drogas, mas ela tem uma visão crítica a respeito dos laboratórios, né, fabricantes dessas drogas. Tá bom? A maneira como eles definem os problemas, ela deixa bastante a desejar, né? Ó, ele deu um exemplo aqui mais furado do que um queijo suíço, né? Ou seja, não explica nada. Continuemos. A Slater mostra o que de bom essas drogas fizeram pelos pacientes, mas sem esconder os graves efeitos secundários que elas provocam, tá? E o tamanho da nossa ignorância em relação aos seus mecanismos de ação. Como bônus, ela fala também de fármacos ainda ilegais, mas bastante promissores para uso psiquiátrico, como MDMA e LSD. Beleza, olha só o que nós temos aí. Nós temos aí uma pessoa que atua nas várias pontas. Ela é psicóloga, ela é escritora, ela é especialista no assunto e ela sofre desse mal. Ou seja, ela tem autoridade para falar sobre isso. Isso aí é incontestável. Ela ataca o uso de drogas e antidepressivos? Não. Ela não ataca, ao contrário, ela defende esse uso, mas também ela não levanta a moral também, ela não dá muito ibope para os laboratórios não. Ela não dá também muito ibope para os laboratórios não, e reconhece que nós ainda somos, vamos chamar assim, nós somos muito leigos, né, em relação ao assunto, tá certo? Acho que essa frase aqui, esse trecho aqui, né, ó, ilustra bem, ó. Ela mostra o que de bom essas drogas fizeram pelos pacientes, mas sem esconder os graves efeitos secundários que elas provocam e o tamanho da nossa ignorância em relação aos seus mecanismos de ação. Essa frase aí, acho que ela sintetiza bem o raciocínio dela. Vamos dar uma lida nas opções? Um texto relativamente curto, né? Um pouco mais trabalhoso aí, tá bom? O que eu tenho aqui? Ó? Sobre as ideias apresentadas no texto lido, é correto afirmar. Querido, olha só. Relativiza-se. O que é relativizar? Esse verbo aparece muito, tá? Nas nossas provas. Relativizar é amenizar. Relativizar é atenuar. Relativizar é tirar o peso, é tirar a importância, certo? Ela relativiza a necessidade dos fármacos utilizados em tratamentos psiquiátricos, uma vez que os efeitos desses medicamentos não se concretizam. Cara, falso, completamente falso. Completamente falso, né? Segundo o texto, ela não relativiza de forma alguma, ó, ela não relativiza, tá certo? Ela não relativiza o uso dos fármacos, não. Ao contrário, ela defende o uso desses fármacos, ok? E outra, funciona, ela diz que funciona, né? Ela diz claramente que funciona. Ela só tá, vamos lá, hoje desse jeito, né? Passou mais de 3 décadas aí sem precisar ser internada por causa do uso desses medicamentos. Então, letra A já está fora, contradiz frontalmente aí o que está dito no texto, né? Contradiz frontalmente o que está no texto. Dá uma olhada aqui na letra B, defende-se o uso de fármacos como lítio e combinações de antidepressivos, beleza? Beleza, até aqui, ó, ela defende esse uso sim. Aí, haja vista que seus efeitos sobre transtornos psiquiátricos e a maneira como funcionam no organismo já são amplamente conhecidos. Não, tá lá em cima, lá eu grifei, né? Lá em cima eu grifei. Ela reconhece, perfeito, ela reconhece que a gente ainda é muito ignorante nesse assunto. A gente ainda desconhece, né, os efeitos que essas, ó, a ignorância, o tamanho da nossa ignorância, ela não nega que somos ainda ignorantes, tá certo, com respeito a esse assunto aí. Bacana, então aí, eliminando, habilidade leitora, ó, habilidade leitora. Olha a letra C, certo? Letra C, D e E, tudo bem? Maravilha. Letra C, critica-se a utilização de fármacos em tratamentos psiquiátricos, haja vista que não é possível comprovar sua eficácia. Não, ela não critica, ela defende esse uso. Sem esconder, sendo sincera, sem esconder os efeitos colaterais e a ignorância nossa sobre o assunto. Olha a letra D, cara, como é sutil. Sugere-se, nesse texto, que medicamentos hoje não permitidos por lei
podem futuramente ser utilizados em tratamentos psiquiátricos de forma satisfatória. Olha a letra D. Vamos lá, a gente já eliminou a A, B e a C. Deixa a D guardada aí. Aí eu vou ler a E. Defende-se o emprego de fármacos nos tratamentos psiquiátricos, tendo por base as explicações técnicas propaladas pela indústria farmacêutica. Rapaz, entre D e E. Entre D e E. Professor, acho que eu vou de E. Rapaz, calma aí. É não. De fato, ela defende o uso desses fármacos. Mas vamos lá, justificativa para essa defesa, tendo por base as explicações propaladas pela indústria farmacêutica? Não. Não. Ela desconsidera muitas vezes, né, as explicações dadas pelos laboratórios. Como é que é a tese lá defendida pelos laboratórios de que a depressão, a gente pode até voltar aqui, ó. Né? O fato de as drogas funcionarem não significa que seja pelas razões alegadas pela indústria. Olha aí. O modelo de depressão como um desbalanço químico marcado por baixos níveis de serotonina, por exemplo, isso aí é uma explicação, dá a entender que é uma das explicações aí trazidas pela indústria. Rapaz, isso é mais furado do que um queijo suíço. Então, veja, ela desconsidera esses argumentos da indústria farmacêutica, né? No entendimento dela, na maioria das vezes, eles estão furados. Bacana, cara. Então, mas professor, a resposta então é a letra D, professor. Rapaz, foi a que sobrou. Foi a que sobrou. Na verdade é o seguinte, ó. Vamos lá, vou explicar essa letra D, mas é só para te mostrar o seguinte. Às vezes, cara, é muito difícil a gente identificar logo de primeira a opção correta. Entenda isso, é manha de prova, tá? É manha de prova. Ok? Muitas vezes é difícil você achar a correta, mas você chega à correta tendo a certeza que as demais estão erradas. É uma estratégia. É difícil achar a correta, mas às vezes, vamos lá, você encontra situações em que é mais fácil você, eliminando as erradas, chegar a que sobra, que é a correta, por eliminação, né? Eu tenho certeza que as demais estão falsas. Ok, então, se as demais estão falsas, essa letra D tem que estar correta. Mas aí, professor, eu queria ter a certeza que ela está correta, né? Então, utilizando aí as várias estratégias. Cara, pensa aí comigo, ó. Olha essa parte final. Sugere-se que medicamentos hoje não permitidos por lei. Vamos aqui, ó. Ela fala, olha essa parte final aqui, ela fala de fármacos, medicamentos ainda ilegais. Olha a inferência. Se é ainda ilegal, né? Porque, vamos lá, hoje, né, ele não é permitido por lei, ele ainda é ilegal, certo? E esse ainda está criando aqui uma inferência. Se ainda é ilegal, eu estou dando a entender que pode ser que um dia ele deixe de ser ilegal. Só isso aí ainda é ilegal. Estou dando a entender que é possível que um dia ele se torne ilegal, tá? Bacana. Medicamentos ainda ilegais, mas bastante promissores para uso psiquiátrico. Então vamos lá. Defende-se, a letra D, desculpa, sugere-se que medicamentos hoje não permitidos por lei podem futuramente ser utilizados em tratamentos psiquiátricos de forma satisfatória. Ó. De forma satisfatória. Ele usa aqui o adjetivo, ó, promissor. Eles ainda são ilegais, aí de se esperar que ao longo do tempo aí, ó, eles deixem de ser ilegais e passem a ser utilizados de forma promissora, de forma satisfatória, né, no tratamento psiquiátrico. Ele dá até exemplos, ó, o MDMA e o LSD. Tá certo? Resposta nossa, ó, letra D. Olha aí os distratores, olha aí a capacidade de inferir, deduzir a partir do que está implícito, né? Tudo isso aí, cara, tem que ser levado em consideração na hora de você analisar textos, tá? Muito bacana, legal, show de bola! Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais, nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar
a vaga dos sonhos.